Esse é o Flippostos 2020 e a Feira Virtual do Livro, esse evento que acontece há 15 anos aqui em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, e que este ano é 100% online. Mais de 200 convidados ilustres, os nossos sinceros agradecimentos à GSC Eventos Especiais e à NUB, que fazem tudo isso acontecer, e também ao BDMG Cultural e à editora Sextante. E você que está por aí nos acompanhando durante todo o dia de hoje, já fez suas compras de livros? Pois saiba que temos descontos de até 60% na nossa loja virtual. Sabe aquele best-seller que você está querendo comprar? Ele pode estar muito mais barato lá. Acesse a nossa loja virtual aqui na nossa plataforma e faça as suas compras. Aproveite porque tem data para acabar, hein? Falando em best-seller, a mesa de hoje é de uma escritora que tem alguns best-sellers publicados, uma das escritoras mais conhecidas do nosso país. Eu estou falando de Marta Medeiros. Pois é, ao vivo aqui no Flippostos Virtual. Ela é conhecida como uma das maiores cronistas brasileiras, com obras como Divã, Doidas e Santas e Feliz por Nada. Os livros estão entre os mais vendidos do Brasil. E agora ela lança de forma exclusiva o seu mais novo romance, A Claridade Lá Fora, pela LIPM. A mediadora dessa conversa é a curadora do Flippostos, Gisele Ferreira, que está aqui comigo. Gisele, muito boa tarde para você. Falar de Marta Medeiros para você é muito fácil, né? Você é uma leitora de Marta Medeiros e acompanha a obra dela há bastante tempo. Sim, eu sou apaixonada pela Marta e mais feliz ainda de ter conseguido trazê-la para Poços de Caldas, mesmo no virtual, porque ela é um sonho de consumo do Flippostos há muitos anos, ela sabe disso. Que bom, então. A mediação é com você, um ótimo bate-papo. A gente fica aqui só conferindo. Valeu. Oi, Marta, querida. Oi, Gisele. Oi, Tô minha aqui. querida. Tudo Que bem? delícia Boa falar tarde. com você, que coisa boa. Que Finalmente, alegria. né, Gisele? Depois de tantas tentativas, negociações, conseguimos, né, estar juntas mesmo virtualmente aqui, mas Mesmo enfim. virtualmente, Ao pois vivo, é. né? Ao vivo, uma com a outra. Ao vivo, isso que é muito bom, né, Marta? Isso é muito bom. Fiquei muito, muito feliz, né, da gente ter tido essa oportunidade, mesmo que dessa forma, né, porque você sabe muito bem, já tem anos, né, que eu tenho falado com você, tenho tentado trazê-la, mas você não viaja, você é bem reclusa. Não, eu até viajo, mas é complicado. Mas, enfim, agora nem vamos falar do passado, vamos falar do agora e do que tem pela frente. Né, e tem tanta coisa boa para acontecer ainda, né, Marta? Eu acompanho você, tenho acompanhado as suas entrevistas. Na verdade, hoje o nosso papo sobre esse novo livro seu não é uma exclusividade, você já falou com outras pessoas sobre esse lançamento, mas para mim acaba sendo uma coisa muito muito, muito inédita, assim, muito pessoal, porque é a primeira vez que eu estou falando com você e isso para mim é o que realmente vale. Eu estou muito, muito feliz mesmo de tê-la aqui no Flippostos Virtual, viu, Marta? Muito obrigada. Marta, vamos falar um pouquinho desse seu livro, que eu quero até mostrar aqui para o pessoal, olha. O novo lançamento da Marta, Claridade Lá Fora, é um romance que ela escreveu depois de 18 anos, que ela escreveu Divã, é da LIPM Editores, que também a quem eu agradeço muitíssimo pelo apoio, pela gentileza de estar conosco nessa feira, de ter acreditado no nosso projeto inédito, né? Porque esse projeto da feira virtual é um projeto inédito que a gente está lançando aí para todo o Brasil e a gente está muito feliz de ter podido realizar esse projeto e contando com as grandes editoras. Então, meu agradecimento especial à editora LPM Editores, por estar aqui conosco, a editora aí da sua terra, né, Marta, de Porto Alegre, né? Nossa, o meu casamento com a LPM dura mais do que muitos casamentos conjugais que a gente vê aí. Estamos juntos há, meu Deus, quase 40 anos. Exatamente, é mesmo. Eu sei que você tem praticamente todos os seus livros são editados pela LPM, né? Quase todos. Muito bacana, quase todos, Então, nós após 18 anos, né, que você lançou Divã e você está considerando esse novo trabalho seu, o melhor livro de ficção que você fez. Por que você considera ele assim?
Não, eu não diria que é o melhor, mas é o mais maduro, Gisele. Muitas coisas aconteceram, né, nesses últimos 18 anos. Aliás, eu tenho alguns outros romances também que eu lancei entre o Divã e o A Claridade Lá Fora. Mas, até então, eu escrevia na primeira pessoa, eu me colocava muito nos meus personagens, era uma catarse, vamos dizer assim, que funcionou também, os leitores gostavam muito, eu também gostava do resultado, mas agora eu fiz uma experiência diferente, eu escrevi na terceira pessoa, então eu realmente sou uma narradora da história, me afastei um pouco do universo dos meus personagens, eles já não têm tanto a ver comigo como os meus personagens anteriores. Isso sempre é um degrau a mais na carreira de um escritor, é um desafio a mais e é mais difícil, mas, ao mesmo tempo, ele expande um pouco a minha experiência como escritora. Então, nesse sentido, eu acho esse livro muito interessante, e também porque... chegou a ler ele já, não? O livro? Não, eu recebi esse... Não, Ah. eu dei uma folheada, assim, dei Pois é. uma transversal nele, mas não consegui ler, eu recebi essa semana agora. Não, e eu sei que vocês estão super ocupados aí. Mas, enfim, a personagem é mais controversa, ela tem várias camadas, algumas boas, outras ruins. Tem temas que são muito contemporâneos. Quer dizer, eu estou muito acostumada a escrever sobre histórias de amor e tal. Esse não é uma história de amor. Trata sobre identidade de gênero, sobre bullying, sobre a nossa relação com a solidão. A personagem vive isolada e aí tem que aprender a reconstruir seus vínculos. Então, tem muita coisa interessante. Tem até um certo suspense também no final do livro, que eu sempre tem um suspense. Assim, à medida que a gente vai lendo, a gente vai ficando meio incômoda, assim, sem saber direito o que vai acontecer. Então, tem coisas que eu nunca tinha experimentado. Por isso que eu considero, não que seja o melhor livro, isso é o leitor que vai julgar, não sou eu, mas um livro mais trabalhado, vamos dizer assim. Sim, é um livro mais maduro mesmo, e muito dentro das temáticas que você normalmente trabalha, que são os temas do cotidiano, da vida, do dia a dia, o feminismo, os problemas do dia a dia de todos nós, né? Eu acho que é exatamente isso que acaba pegando o leitor, né? Você fala muito com a emoção, muito no coração, muito na realidade do dia a dia, né? Não é uma coisa fora... Não é longe, é mas o bem lado perto, bom né? do livro de ficção é que eu posso aprofundar um pouquinho mais, né? Porque as colunas de jornal são muito pequenas, né? São muito objetivas. A gente dá uma pincelada no assunto. E, através do romance, a gente pode mergulhar mais, né? Contextualizar mais as situações e mergulhar nos assuntos. Ah, sim. Agora, esse livro também, ele parece que você já tinha deixado ele meio acalentado, aí tá desde 2017, ele foi também roteiro de filme, ele veio baseado em quê? De onde que você trouxe e lançou agora? Deixa eu te contar a história, que é muito interessante. Há muitos que anos ótimo. atrás, eu recebi um e-mail de uma leitora, que eu recebo muitos e-mails, né? Era uma leitora que morava isolada numa praia com o marido dela, e ela fazia uma série de reclamações. Ela disse, Marta, eu moro sozinha com meu marido aqui numa praia do Rio Grande do Sul, e a gente não quer saber mais de socializar, de falar com ninguém, a gente acha que a sociedade está muito vulgar, muito supérflua, e a gente... Enfim, ela fazia um relato da vida dela. E eu depois respondi para ela, né? Porque no fim ela era muito querida, ela disse, a única pessoa que a gente tem vontade de conversar é contigo e tal. Quer dizer, no fim ela queria fazer um carinho para mim, mas fez uma grande queixa sobre a sociedade. E aí eu escrevi uma crônica a respeito dessa situação, né? Pessoas que se isolam porque não querem mais conviver com ninguém. Enfim, era mais uma crônica na minha vida. E aí, um tempo depois, um cineasta que mora em Londres, mas é gaúcho, me mandou um e-mail também dizendo, Marta, eu li uma crônica tua que fala de um casal e tal. E eu acho que isso poderia ser um pontapé inicial para um roteiro de cinema. O que tu acha de escrever? Ele disse, eu só dirigi curta-metragens até hoje, tenho vontade de dirigir meu primeiro longa, e pensei se vai ser uma estreia para mim, seria uma estreia para ti como roteirista. E eu estava num dia bom quando eu recebi esse e-mail, porque geralmente até eu fico um pouco assustada de me envolver com coisas que eu não domino muito. Mas eu disse, vou tentar, vai ser uma aventura, vamos ver o que acontece. E aí eu escrevi meu primeiro romance, meu primeiro roteiro de cinema,
baseada nessa história. Só que eu criei toda a história, entende, Gisele? Eu só tinha esse ponto de partida. Um casal isolado numa praia. Ponto. O que acontece? Quem é essa pessoa? Quem são eles? O que eles viveram antes? E daí dei uma família para eles, dei dramas, dei um passado para eles, se conheceram em Paris, no final dos anos 60, na época do existencialismo e tal, e depois... Então, enfim, criei toda a história. Aí, esse roteiro de cinema ficou meio parado, né, em função de houve mudanças aqui no Brasil e tudo, e aí eu aproveitei esse tempo de pandemia, de total isolamento aí do primeiro semestre, para transformar esse roteiro de cinema num livro de ficção, né, num romance. E é esse livro que tu tens em mãos agora. Ah, tá. E ele é exatamente como você elaborou no roteiro de cinema. Teve alguma adaptação? Você mudou alguma coisa? Não. É aquela história, claro que daí muito mais bem desenvolvida, mais contextualizada, mais aprofundada, mas é exatamente a mesma história. Tanto que eu não falo nada de pandemia, não falo nada de política, é exatamente aquela história que eu escrevi em 2017. Não aproveitei coisas atuais, assim, deste ano, para... É bem ficção mesmo. Exatamente, uma história de ficção. E de onde que você tirou toda essa história, já que você teve um start apenas de um casal isolado numa ilha? De onde você trouxe toda essa história? Gisele, de onde veio isso? É alguma coisa que você viveu em algum momento? Não, daí é um exercício de imaginação, de criação, que é maravilhoso isso, porque eu escrevo crônicas para jornal há 26 anos. Se não me engano, são 26 anos. É muito tempo. E, claro, ali eu sou plenamente eu, falo das coisas que eu penso, que eu sinto, que eu vivo. Quer dizer, é tudo meio umbilical, né? Eu acabo vivendo através do jornal na frente de todos os meus leitores. E escrever ficção, o bom da ficção é justamente isso, é a gente se distanciar da nossa própria realidade e dar asas à imaginação. Então, assim, a personagem principal é uma mulher de 66 anos. Ela teve Lígia, né? É Lígia que ela chama? Lígia. Ela teve essa vivência na França. Ela é uma tradutora, ela casou com um professor universitário que ela conheceu na França. E ela vive... E o que eu gosto disso é que eu pensei para cinema. O cinema é uma linguagem mais ágil, é muita cena, muito diálogo. Então, acabou acontecendo que esse meu livro ele é muito visual e ele é muito dinâmico, acontecem muitas coisas, e coisas surpreendentes, isso que eu acho interessante. Então, mas tudo veio da imaginação, na medida que eu ia escrevendo. Claro que eu tive uma supervisão de um roteirista, né, que de vez em quando, mas aí ainda pensando no filme, né? Não, aqui geralmente quando está nesse tempo de cinema tem que ter uma reviravolta, esse tipo de instrução técnica, vamos dizer assim. Mas a história veio toda da minha cabeça. Até eu, quando leio, me surpreendo. Eu digo, nossa, como é que eu pensei em tanta piração? Umas coisas meio piradas ali, mas é bom, é um exercício muito bom. Agora estou mais louca ainda para ler. Ô, Marta, mas no final das contas, esse roteiro acabou realmente virando filme mesmo? Não virou um filme. Ele chegou a entrar numa produtora, foi orçado, e daí deu uma parada. Não fez. Agora nós estamos, né? Agora zera tudo, né, Gisele? Porque o meu projeto de contar uma história foi realizado, tá aí, virou livro. Agora, o que vai vir depois, se um dia uma produtora vai voltar a se interessar, ou outra produtora, ou enfim, aí agora... Mas eu não estou pensando muito mais nisso, assim. Vamos ver o que acontece. Recém foi lançado, tem aí uma estrada para caminhar ainda. Então, mas como você conta de uma forma tão palpitante que a gente sente muita vontade de começar a ler já, né? Eu acho que realmente esse livro ele deve ter sido muito especial para você, porque você fala dele com tanta paixão, com tanta loucura, com tanta delícia, que eu acho que ele pode ter um desdobramento ainda maior, hein, Marta? A gente se envolve muito, sabe? Ficção e é um envolvimento mais contínuo. A crônica, por exemplo, eu sento no computador, eu escrevo um dia, reviso no outro, tá? Daqui a pouco me despeço dela. Ela vai para o jornal, já tem que pensar na próxima. E um romance não, é um mergulho mesmo numa história. E tem uma coisa interessante também. A gente quer se envolver com aquele momento do personagem. Então, por exemplo, o que aconteceu? Essa minha personagem viveu na França.
Então, eu voltei a ler Simone de Beauvoir, Sartre, porque eu sabia que Ai, que eram as delícia. Ai, que referências do personagem. delícia. Então, é Sim, muito bom a gente que mergulhar delícia. na vivência do personagem, né? Para poder dar um pouquinho de credibilidade a ela, para dar substância, né, para aquele personagem, uma consistência. Então, é toda uma viagem, vou chamar assim, entre aspas, Uhum, que a uhum, gente se envolve muito no projeto. E depois é uhum. até difícil se despedir do livro, né? Deixar ele embora, porque a gente sempre... Ah, será que fiz tudo que eu podia? Mas, enfim, tá feito. Que delícia. E as características dessa personagem, que ela é, o que é mais marcante nela que você identificou e que identifica com você mesma? O que nela é mais Marta? Qual Olha, característica? ela tem algumas coisas minhas, mas tem coisas absolutamente diferentes de mim, muito, porque ela é realmente controversa, como eu te disse. Ela é uma mulher. Eu me considero uma pessoa relativamente simpática, afável com as pessoas. Ela é o oposto disso, ela é extremamente antipática, ela não quer saber de socializar com ninguém, ela é até meio snob, sabe? Uma mulher hiperintelectualizada que vive só para os seus livros, filmes e para esse isolamento lá, seus vinhos, e não quer saber de papo com o vizinho, de nada, quer viver só para ela e para o marido. E aí, por certas contingências, ela é obrigada a sair de casa e passar a conviver. E então, assim, eu não tenho esse lado dela. Apesar, tudo tem um pouquinho da gente. Eu tenho, às Ah, vezes, sim. uma fantasia, que eu acho que todos nós, de vez em quando a gente está assim, muito esgotado com esse corre-corre da vida, a gente pensa, como seria bom me isolar numa casinha na beira da Exatamente. praia. Quem não Nossa, muito. pensa? Quem não pensa Quem nisso, não né? pensa? Só com meus livros e ficar todo dia de chinelo, com um vestidão, caminhar na beira da praia e não precisar, né, ficar disponível. Essa eu acho que é a palavra, Exato, disponível para os outros, para as demandas do dia a dia. Então, com assim, certeza, eu tenho essa com fantasia. Eu não certeza. sei se um dia eu vou fazer isso. Só que a minha personagem levou essa fantasia às últimas consequências. Ela realmente se fechou para o Isolou. mundo. E se torna muito até divertida em algumas partes. Como é que ela volta a socializar? Ela tem que ficar mais tecnológica, ela tem que conviver com pessoas que ela até então desprezava. Como é que ela vai abrindo Meu essas Deus. portas para a convivência de novo? E tem Não, e segredos. incrível, não, e incrível que tem realidade, que ela, pelo que você está dizendo, tem muito a ver com o tempo atual, né? Que ela se isola e Tem, de repente tem que voltar para uma realidade super diferente, difícil e tecnológica, que é o que a gente está vivendo agora, que a gente nem imaginava passar exato. por tudo isso. Pois Quando que a é. gente podia imaginar que você fosse estar aí, Nunca. ou aqui, a gente falando e rolando É. esse festival gigantesco desde quarta-feira até domingo, um monte de gente entrando, saindo, tudo de É. forma virtual. É uma coisa muito louca isso, né, E Marta? Gisele, o que eu tenho de parecido com a minha personagem também é um grande apreço à liberdade, né? E ela tem um grande apreço à liberdade. Só que é o seguinte, Sim, a gente sempre convive com duas coisas ambíguas. A gente quer liberdade, mas ao mesmo tempo a gente quer os vínculos afetivos da gente. E uma coisa às vezes acaba atrapalhando a outra, né? Se tu quer liberdade sim, demais, fica difícil tu conseguir ter tempo para teus vínculos e as tuas concessões, porque ter vínculos é fazer concessões. Então, com assim, certeza. ela tem que descobrir como manter a liberdade que ela preservou até então, mas ao mesmo Sim, tempo reconstruir vínculos que ela desfez durante a vida. É bem que coisa interessante. difícil. E, Eu e, tenho certeza que é, sim. e as Não, e tem pessoas que muito a ver. Pode falar. as pessoas que leram comentam assim, Marta, a gente pega o livro e não consegue largar, porque daí tem essa coisa do cinema. É muito acontecimento, sabe? Cada capítulo Sim. acontecem coisas, e aí a gente fica afim de, mas e aí, o que, que vem? Agora o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Então, eu acho que eu É, consegui dar essa dinâmica para a narrativa que sim. faz com Nossa, que que delícia. fique o leitor. Nossa senhora, eu já estou aqui morrendo de Olha, vontade de começar a ler. Vou começar hoje, olha, viu, Marta? Prometo. não, melhor não, porque tu tá com muito trabalho aí, tu não vai conseguir. Melhor Com deixar essa para quando cabeça a leve. Flipose terminar.
Sim. Tô Ô, fazendo a Marta, mas propaganda aqui. não, mas tem que fazer mesmo, está certíssimo, porque o livro é maravilhoso. Você falando nesse tom, nessa paixão, nessa motivação, cara, não tem como, a gente tem que ler com certeza o seu livro. Que Agora, bom. isso que você disse da questão do isolamento, Marta, voltando um pouquinho, eu acho que é uma Sim, realidade muito real, verdadeira, principalmente de nós mulheres, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa loucura, nessas mil tarefas que a gente tem que fazer, exato. nesse mundo que agora se tornou essa coisa louca. Inclusive, você escreveu um texto que eu achei muito bacana, que você escreveu que isso que a gente está vivendo é mais um dos ciclos evolutivos da humanidade, não deixa de ser, e que estamos despertando por uma importante conscientização, e isso não deveria ser tão perturbador. Primeiro, qual que é essa conscientização que a gente tem que se despertar para esse momento? E o que essa conscientização vai nos trazer de tão perturbador? O que você quis dizer nesse texto? Eu não me lembro exatamente, eu escrevi muitas coisas agora nesses últimos tempos, eu não estou lembrada exatamente. Mas, assim, Hum, é difícil a gente avaliar esse momento estando no olho do furacão, né? Eu acho que depois, quando a gente estiver mais distanciados, a gente vai conseguir interpretar melhor esse momento. Mas eu acho que algumas coisas a gente já pode intuir. Primeiro, a importância da coletividade, né? Não adianta eu me cuidar se o meu vizinho não se cuida, se o outro. Então, assim, ó, nós temos que começar a se tornar responsáveis por toda a sociedade e não ficar tão individualistas como sempre fomos. Quer dizer, não importa que se eu acho ruim usar máscara, não tem achar ruim ou achar bom. Nós temos que seguir um protocolo para que todo mundo fique bem. Não importa se eu sou mais jovem, ele é mais velho, ele corre mais risco, eu não corro risco. Então, acho que é isso. Acho também que a gente ficou um pouco mais, eu pelo menos, dando mais valor à natureza, ao ar puro, aos grandes espaços, menos gente e mais espaço. Até eu fiquei pensando, será que não é a hora de eu investir num refúgio? Porque a vida em grandes metrópoles, ela é tão asfixiante, de certa sim, forma, já que nós estamos exato. falando de uma crise sanitária, sabe? Então, assim, Sim, eu vejo as pessoas que, por exemplo, tinham casa na praia ou num sítio, correram para lá, né, para poder sobreviver a esse momento. Claro, a gente sabe que nem todo mundo pode ter, né, é uma minoria que pode ter um segundo endereço, mas mesmo não tendo um segundo endereço, realmente fazer um êxodo ao contrário uhum, agora, né? Fazer um uhum, êxodo urbano, sair da urbanidade e buscar lugares mais íntimos, mais pequenos e onde a gente possa ter um estilo de vida menos exuberante e mais verdadeiro em se tratando, né, sim, das sim, questões essenciais da vida. Mas tudo sim, sim, isso, Gisele, eu estou intuindo, né? Daqui a pouco termina essa exato, pandemia, volta tudo a ser como era exato, antes. Ninguém sabe. exato. Mas Agora, você acha que isso vai é, ser um super caldeirão para você ainda criar mais coisas dentro desse processo mesmo de mudança das pessoas, mudança de como pensar? Você acha que daí pode vir mais ficções pela frente, mais histórias, mais vai. elucubrações mentais? A minha vontade de criar enorme. Isso é uma outra coisa que eu acho que essa pandemia trouxe, é a valorização da arte, né? Como ela foi importante para nós, e aí nós estamos agora num festival literário, então acho que cabe falar sobre isso. A importância foram os nossos escapes, né? Todo mundo trancafiado. Como é que a gente continuou a viver para fora? Através dos filmes, da música, dos livros. E, inclusive, por As exemplo, lives. teatro online. Se alguém me dissesse um ano atrás que eu iria assistir uma peça no meu celular, eu ia dizer, não, jamais, nada substitui o palco. De fato, o palco é um lugar sagrado, mágico, mas, sim, muita gente conseguiu fazer belíssimos trabalhos virtuais, né? Assim, remotamente, de teatro, de shows em drive-ins, né? Quer dizer, as pessoas ficaram mais criativas. Toda crise gera criatividade, né? Todos os momentos de crise geram criatividade. Então, isso é interessante também. Agora, vamos Agora, ver, né? Eu quero que passe vamos ver logo como esse é que vai momento. ser. Ó. Eu É. também quero, porque eu ainda quero trazer você aqui pessoalmente em Poços de Caldas. Eu gosto tanto de Minas Gerais, gosto tanto, tenho grandes Então, amigos aí não, em quem sabe, né? Não, com certeza. Agora, você, a questão, agora
focando um pouquinho da questão da mulher, que você escreve muito para as mulheres, são as suas maiores leitoras, né, Marta? E você escreve muito para esse universo, você externa muito o que elas precisam ouvir, as angústias, os medos, a solidão, a maturidade, o envelhecimento e tantas questões, o feminismo, o feminicídio, etc, etc. Quantas coisas acontecem no nosso universo que a gente sabe bastante. Você acha que esse novo modelo de convivência, até como você mesmo citou em um trecho que eu li muito interessante, que os homens vão começar a respeitar um pouco as mulheres agora nesse novo normal, que as mulheres podem se equiparar um pouco mais em relação ao trabalho, em relação a salários, à convivência. Você acha que vai ser possível Acho. acontecer isso? Eu Vai acho que mudar? já está acontecendo. Não, já acho que já mudou muito de Já, 40 anos sim, para isso sim. cá, de Sim. quando eu era menina. Nossa, Uhum, já mudou muito. E a uhum. tendência é a gente ter, sim, eu acho, uma sociedade mais horizontal. Eu falo não só de Brasil, eu falo de mundo, né? Existe todo um Sim, movimento agora relacionado às questões identitárias, né? Isso não só a questão do machismo, mas também do racismo, da homofobia. Quer dizer, a gente está muito atrasado ainda, assim, ainda levantando diferenças, né, de gênero, de cor, de raça. Quer dizer, sim, não, a sim, gente precisa aceitar a diversidade, e sim. aceitar, respeitar, não é aceitar, é respeitar e entender que Uhum, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é, sabe, tem mais direitos do que o outro. Isso aí é uma uhum. coisa tão básica, né, Gisele? Eu acho isso tão Sim, óbvio, tão óbvio, óbvio. óbvio. Claro, depende das mulheres também. Daí na questão que tu levantou da questão mais do feminino, do feminismo, a Uhum, gente também precisa entender uma coisa, aí entrando nas questões de feminicídio e tal, nós não somos obrigadas a formar um casal a qualquer custo. Isso sempre foi uhum. uma coisa imposta para as mulheres. Se o homem não casava, se era solteiro, tudo bem. E a mulher solteira era vista como marginalizada da sociedade, praticamente. Ela tinha dado errado se ela não tinha casado e não tinha tido filhos. O que é nossa, uma coisa muito, uma pressão horrível. Entende? Claro que todo mundo quer amar, todos nós, isso está dentro da nossa natureza, formar relações, formar casais. Porém, nós temos que fazer isso não por pressão externa, mas por um amor legítimo. E não deu certo, não tem nada de mais, não tem nada de frívolo, separa, tenta de novo. Se não quiser tentar de novo, já tentou, quer ficar sozinha, isso não é um pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mulheres se submetem a uma relação horrorosa, violenta, agressiva, muitas vezes pelo status de, sabe, formar um casal e uma ilusão de que não, que aquele homem, mesmo com toda a violência e tudo, ele é importante para ela, para a identidade dela como mulher. Não, a gente pode ter uma identidade feminina sem necessariamente estar em contraponto com um homem, né? Mas é uma Sim, questão, aqui eu estou passando é assim, muito né, muito profundo. falando de uma coisa muito Não, profunda é e muito complexo. complexa É, e que é, exigiria assim uma avaliação, psicanálise e tudo mais, né, puxa psicanalítica, vida. mas de qualquer maneira eu acho que nós temos que começar a desenvolver a nossa autoestima, buscar nossa Sim. independência, continuar buscando como já estamos fazendo Eu e, acho que esse é um e, grande ponto, né, Marta? A é, questão da independência mesmo. e tratar o amor não como uma obrigação, mas como Sim, um presente da vida, uma coisa para nos elevar, nos fazer sim, felizes, mas não sim, como algo, um compromisso com a sociedade. Nós não temos esse sim. compromisso, porque senão isso muitas vezes nos conduz a um caminho terrível, né? Sim, com certeza. Ô, Marta, os seus livros são também editados em outros idiomas, em outros países, né? Quais são? Alguns, mas não é Não significativo. é Isso muito fica forte, é bonitinho mais aqui. no currículo, assim, ele, Uhum, foi editada na França, na Inglaterra. Não, eu tenho alguns livros, um livro editado na Inglaterra, tenho um livro na França, dois na Itália, mas assim, não são não é significativos, a grande. não representam grandes vendas, nada disso. É Aham, realmente só uma coisa assim para a vaidade da gente, a gente fica feliz, né, que houve esse interesse, mas não chega a ser nenhum Paulo Coelho.
Ô, ô, Marta, você escreve desde que idade? Você sempre teve essa verve literária, sempre gostou, você sempre foi leitora. Conta um pouquinho da Marta antes de ser essa Criança. Marta escritora famosíssima que todo mundo ama de paixão. Gisele, Como começou? eu tive uma infância muito tranquila e muito parecida com a de todas as pessoas, sabe? De todas as crianças. Mas eu gostava muito de ler, eu gostava de ler. Mas também gostava de ir à festa, gostava de ir para a praia, assim, no verão, ia para casa da minha avó na praia, adorava os verões na casa da minha avó. E eu gostava muito de música, e isso é uma coisa que eu sempre digo. As pessoas perguntam quais foram as minhas influências literárias, e claro, eu devorava Monteiro Lobato e os poemas do Mário Quintana e tudo mais, mas eu tinha loucura por música, e tenho até hoje. E eu sempre digo isso, assim, que a música popular brasileira foi fundamental para a escritora em formação. Eu me lembro, assim, quando surgiu, porque eu era, né, pequena, assim, ali no final dos anos 60, começo de 70, Caetano Veloso, Chico Buarque, Edu Lobo, Rita Lee, Tim Maia, enfim, né, Gilberto Gil, Maria Bethânia, todo esse pessoal maravilhoso. Eu ficava muito atenta à musicalidade, à melodia, ao ritmo, porque escrever também obedece a um ritmo, também existe uma melodia na escrita. Então, eu acho que a música me influenciou muito. E eu não escrevia, né? Escrevia no colégio. Eu via, por exemplo, as provas de redação no colégio, eu ia bem, então eu via que eu tinha jeito para coisa. Mas até pensar em ser uma escritora, eu achei que, nossa, isso é um sonho muito utópico. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz para comunicação social e fui ser redatora publicitária, que era a maneira que eu tinha de escrever e me sustentar, né? E começar a buscar a minha independência. E foi muito bom. Eu passei quase 13 anos como redatora publicitária, e através da propaganda eu convivi muito com... Porque a propaganda se abastece do cinema, da fotografia, da música também, né? Tudo isso alimenta a propaganda. E eu convivi com pessoas maravilhosas nessa época. E foi aí que eu comecei. Daí comecei a escrever alguns poemas, assim, para mim mesma, né, no escurinho do meu quarto. E quando eu vi, acabei tendo a oportunidade de publicar meu primeiro livro de poemas, isso aos 23 anos, mais ou menos. E aí começou a vida, assim, mas assim, nada foi... Eu não busquei uma carreira literária, isso que eu quero dizer. Eu não era assim uma missão para mim mesma. Eu tenho que ser uma escritora. Claro, a escritora existia dentro de mim, mas eu não enxergava muito, porque eu sempre fui muito pé no chão, muito realista, e dizer, não, vou ficar assim, né, nos arredores da literatura, e escolhi a propaganda. Mas depois, o próprio destino me reconduziu no meu caminho e a minha vida mudou. Não, e maravilhoso, a sua escrita é tão fascinante, é tão cativante, e assim, e você escreve muito para as mulheres, né? Tem muita ligação com a mulher. Por que você tem essa ligação e o que te move realmente? Gisele, eu não sei se eu tenho essa ligação. Eu não escrevo para as mulheres. Assim, eu Mas não elas me te sinto amam de paixão, né? Todas as mulheres que eu conheço, quando muito. falamos que ia trazer você no Flipos, nossa, mas eu adoro a Marta Medeiros, coloquei post e todo mundo. Nossa, várias. As mulheres realmente se identificam muito com a Mas, sua escrita. sim, porque eu tenho uma vivência feminina, eu também sou mãe, eu também já tive um casamento super longo e passei por separação, depois tive uma outra relação longa, também já terminou, já estou num outro não. Então, assim, eu tenho uma vivência de uma mulher vivida, né, de quase 60 anos, eu tenho 59 anos, eu não sou mais criança, né, então, assim, e passei também, né, e trabalhei na minha vida, quer dizer, é uma vida muito parecida. Claro que a diferença é que o meu trabalho é público e me dá essa projeção, mas assim, o meu dia a dia não é muito diferente das mulheres. Eu acho que elas sentem isso. Eu vou para o supermercado, eu passei minha vida buscando minhas filhas no colégio, tenho, né, 2 filhas mulheres, teve altos e baixos, aquela maravilha da maternidade, também as partes difíceis, porque as pessoas às vezes escondem que existem partes difíceis. Então, eu acho que eu sempre fui muito clara. E claro, as coisas que eu vivi, muitas mulheres se identificam. Então, eu acho que o que acontece é essa magia da identificação. Mas eu também percebo, Gisele, que os homens estão gostando muito também dos textos. Talvez não se manifestem tanto,
publicamente. Mas, por exemplo, eu por e-mail e mensagens, eu recebo muitos de homens, muitas vezes tem colunas que não tem nenhum comentário feminino, é só masculino, porque eles também se sentem representados pelas questões existenciais. O que difere, eu acho, porque homem sofre por amor, homem tem medo de envelhecer, tem medo da solidão, só que nós sempre tratamos isso abertamente, né? Sobre os nossos medos e a busca de soluções para as coisas que acham que não estão dando certo. E os homens agora estão começando a experimentar essa abertura, muito lentamente estão começando a falar, né, das suas fragilidades, porque sempre foram pressionados a serem super-homens, né? Os heróis da casa e tal. Então, eu acho que lentamente eles estão se sentindo representados também. Sim. Agora, Marta, vamos entrar numa seara que eu acho que é muito importante, e a mim, assim, pessoalmente, também é uma coisa que me perturba um pouco, é a questão da maturidade e daquela visão que que nós, nessa faixa etária, já estamos olhando lá na frente e já mirando assim, poxa vida, parece que o tempo está ficando menor daqui para frente. É uma dificuldade que eu acho que nós todos, seres humanos, vivemos, mas eu acho que nós, mulheres, que trabalhamos mais, temos uma vida ativa, que estamos aí num processo de nos acompanhar e de nos olhar, quando a gente olha no espelho e fala, puxa vida, eu estou envelhecendo. Como é que é isso? Como que a gente pode fazer com que a literatura amenize esse processo? Porque isso é muito duro, né, Marta? Como é que é para você isso? Olha, eu penso nisso, cada vez eu estou pensando mais, até porque eu tenho uma mãe com quem eu sou muito próxima, e ela tem 82 anos e está passando por todas as dificuldades de envelhecer, apesar de ter sido uma mulher super independente a vida toda, ela mora sozinha até hoje, e, nossa, minha mãe sempre foi um exemplo de independência e de alegria de viver e tudo, e agora, né, vive com dores e tudo. E é um susto para ela, é um susto para todos nós, mas é da vida isso, não tem como, né? Porque a gente vive até uma certa época achando que somos imortais, mesmo sabendo que não somos, lá dentro tem algo dentro da gente que diz, não, conosco vai ser diferente. E não é. Tem um momento que, por mais que tenhamos jovialidade, e eu acho que jovialidade a gente pode ter até o último minuto de vida, juventude não. Juventude realmente ela termina, mas a jovialidade, o brilho no olhar, a vontade de viver, essa gana, essa energia que vem de dentro, eu acho que ela é possível de ser mantida assim por toda a vida. Só que não tem como a gente não tem como combater a decadência física, né? O surgimento de deteriorações internas, quer dizer, isso faz parte. Como lidar com isso? Cuidando da cabeça, eu acho, Gisele. Cuidando da cabeça, tendo uma relação até cordial com a finitude. Eu tenho muito isso. Eu sempre penso assim, quando eu penso na morte, na finitude, não estou falando das pessoas que estão perto de mim, óbvio, isso aí é uma tragédia, não gosto nem de pensar. Pensando na minha finitude, eu penso, eu tenho que honrar minha vida. Isso aqui foi uma honra ter nascido. E é muito rápido. E antes era o nada, depois vou voltar para o nada. Então, quando eu penso em finitude, ela funciona para mim como um combustível para eu aproveitar o hoje, não ficar remoendo coisas que não têm importância, valorizando o essencial. Isso aí, isso não é só um papo bonito, isso é uma vivência na minha vida. Quem me conhece sabe que é exatamente isso. Eu caminho por uma rua meio deserta, com uma iluminação, eu penso, meu Deus, que bonito isso. Eu realmente tenho um olhar generoso para a vida. É o que a gente pode fazer, incrementar a experiência de vida, colocando mais vida na vida, sabe? Assim, é o que podemos fazer. E no meu caso também, acho que no de muitas pessoas, é se abastecer com a beleza da arte, com a beleza das emoções, dos sentimentos, que é o que a gente vai deixar, né? Nem isso vamos deixar, isso vai incrementar, mas eu acho que é isso. Sabe o que eu fazia agora? Há uns dias atrás eu tive uma conversa com o Nelson Mota. Ele vai estar aqui amanhã. É mesmo, ele vai estar aqui amanhã à noite. E ele é espetacular. E a gente encontrou vários pontos de afinidade em relação a isso.
sabe? De não guardar rancor, de viver sem reclamar, porque acontecem coisas ruins comigo também. As pessoas, às vezes, dizem, mas a tua vida é maravilhosa e tudo. Eu digo, a minha vida é maravilhosa e tem problemas, tem sofrimentos, tem tudo que todo mundo tem. O que eu não tenho é o drama, sabe? É aquele drama que as pessoas, às vezes, para dar valor às coisas que estão passando, acabam dramatizando demais, até para as pessoas ficarem, meu Deus, coitada de ti. Eu não quero esse tipo de olhar, sabe? Piedoso. Eu tento resolver as minhas questões e não impregnar de ódio nem de reclamações o meu ambiente. Eu procuro criar um clima bom onde quer que eu esteja. Agora, porque o mundo que a gente está vivendo... Agora, claro que eu também vou para frente do espelho e fico olhando as ruguinhas e não Ai, sofro. meu Deus. Nossa, é tão triste, né, Marta? Ai, é tão triste. Eu nunca fiz nada, até hoje, pelo menos, eu nunca fiz nada, nenhuma intervenção, nada. Eu tenho, assim, um sangue bom, uma genética boa. Que bom mesmo. O pessoal da casa, assim, tem um ar de juventude, mas eu não sou jovem, óbvio que eu não sou. Mas aí tem que... mas é muito bom. Vou ter que enfrentar como todo mundo. Mas eu espero cuidar da cabeça para que ela me ajude nesse momento. Mas tem que ser mesmo, porque eu acho que daqui para frente a gente começa a pensar, né? Eu penso muito sempre nisso, porque eu sou uma pessoa que absolutamente amo a vida, adoro trabalhar no que eu faço, adoro conhecer as pessoas, eu tenho muita gratidão de ter escolhido esse trabalho e de, através desse trabalho, conseguir conhecer tantas pessoas maravilhosas e ler tantos livros e receber tantos afetos, né, das pessoas. E isso é um trabalho que eu realmente me move muito. E aí eu fico pensando, poxa vida, eu gosto tanto, tanto, tanto da vida, meu Deus, por que será que Deus não me dá um pouquinho mais de oportunidade? Por que a vida é tão pequena? Hoje eu estava conversando até com as meninas da minha equipe, falei, poxa vida, a gente tem uma vida tão pequena, a vida curta, o tempo... Né? Não é pequena, não é pequena, é curta. Não é pequena, é curta, exato. A vida é tão curta, é tão ínfima, assim, é tão passageira, né? E ela é tão maravilhosa ao mesmo tempo. E a Nélida Pinhon, ela fala uma coisa muito bacana sobre isso também, porque a Nélida é uma pessoa de uma grandeza de alma impressionante, ama a vida como tudo, ela assim, tem gratidão por tudo, por toda a família que ela teve, por todos os momentos que ela viveu, e ela fala... Para mim, falou a última vez que estivemos juntas, ela disse, Gisele, a vida tem que ser contemplada, você tem que ter momentos de contemplação diários, porque isso faz a gente ter estímulo pela vida, a gente acreditar na vida, a gente ter vontade de viver, né? Então, os momentos contemplativos são fundamentais para que a gente consiga também superar essas fases, né? E isso é contagioso. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que gostam da vida. A gente acaba ajudando também pessoas que têm mais dificuldades a superarem essas dificuldades e passarem a valorizar, né, aquelas pequenas miudezas que, na verdade, não são miúdas, são grandíssimas. Né? É só uma questão de perspectiva, uma questão de ponto de vista. Completamente, é mesmo, é questão de ponto de vista. Agora, você tem um canal no YouTube que é sensacional, né? M de Marta. Deu uma parada agora. Deu uma parada mesmo, é verdade. Eu acompanho, gosto muito, mas tem alguns M's lá que não tem. Eu queria sugerir para você. Posso? Pode. M de Marias, Marias no plural, M de Marias, né? Tem tantas Marias, tem Maria de um jeito, Maria de outro, de outro, de outro. Tem várias Marias. Queria sugerir também M de Maravilhosa e M de Medo. Ai, de medo eu não fiz ainda? Não, lá no canal não tem um M de medo. Não, mas tem muita palavra que começa com M. Eu tenho uma lista, assim. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Gisele, porque essa coisa de vídeo, tudo envolve produção, envolve equipe. Agora as coisas estão realmente paradas. E eu também, eu pareço muito desenvolta aqui, mas eu não sou a rainha da câmera, não. Assim, eu tenho ainda uma certa timidez com a minha imagem e tudo mais. Eu acho que é muito provável que um dia eu transforme isso num livro chamado M. Seria e aí ótimo, sim, contemple vários M's, incluindo as Marias, as Maravilhosas e o Medo.
Mas, Com mas certeza. foi uma experiência muito legal. Eu sou muito aberta a essas vivências, assim, essas aventuras, mas também, às vezes, quando eu acho que eu não fui muito bem, eu dou uma recolhida. Eu também não acho que a gente precise, sabe, insistir tanto. Mas vamos ver, pode ser que aí venha uma terceira temporada ainda. Sim, com certeza. Marta, eu sei que é muito recente te perguntar isso, porque você acabou de lançar esse livro aqui, altamente degustativo. A gente tem que ler e degustar até falar chega, porque com essa emoção, com essa paixão que você fala dele, a gente tem que ler de verdade. Mas você já tem alguma coisa, outra coisa pensando já em outras narrativas, em outras Tenho, histórias? tenho. Não ficção, Gisele. Em ficção ainda não tem uma outra Pode história dar para um contar. spoiler aqui para gente, para o Flipostas Não, mas eu virtual? posso te dizer que o ano que vem, essa é uma coisa que eu acho que certamente vai sair. Eu, ano que vem, faço 20 anos que eu estou longe da poesia. Do meu último livro de poemas, ele foi lançado em 2001. Cartas Extraviadas e Outros Poemas. E eu tenho algum material inédito em poesia, não suficiente para um livro. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma novelinha pequena, que até é que mais dialoga com o estilo do A Claridade Lá Fora. Ela se chama, ao contrário da Claridade Lá Fora, ela se chama Noite em Claro. Tá? É noite, mas também tem alguma... E é uma novela que pouca gente leu. Ela é realmente uma história curtíssima, que saiu numa coleção pequenininha da LPM, chamada 65 páginas. Então, qual é a minha ideia? Eu quero agora deixar passar o ano novo e tudo, e no ano que vem lançar um livro 2 em 1. Eu vou relançar essa novelinha e, nessa mesma edição, colocar alguns poemas inéditos. É a minha ideia. Agora tem que conversar mais com o editor e tal. Então, acho que seria um lançamento interessante. Agora, assim, e não essa, eu gosto muito dessa novela. Pouca gente conhece A Noite em Claro, e eu gosto demais também. Eu gosto do que eu consegui com aquela história. Ela tem até uma pegada um pouco mais erótica, que é uma coisa que eu não uso muito nos meus textos. Então, tudo que para mim é assim, tudo que dá uma certa expansão da experiência, para mim é interessante, né, como escritora. E o seu processo criativo ele é assim, acontece em qualquer momento, em qualquer hora, em não qualquer... tem processo. Caótico. Meu processo é caótico, não tem. Eu estou sempre sempre que eu posso, eu estou no computador, e tem dias que eu produzo bem, tem dias que não sai nada, que eu tenho que desligar porque não tem jeito. Mas eu estou sempre tentando, escrevendo alguma coisa, eu estou escrevendo. Se não surge nenhuma ideia, eu aproveito para responder e-mails, para gerenciar a parte burocrática da escritora, porque eu não tenho secretária, não tenho agente, não tenho nada, é tudo comigo mesma. Eu costumo dizer que eu sou secretária de mim mesma. Então, aí eu aproveito para resolver essas questões. Elas me ocupam bastante tempo também. Mas eu tenho certeza. Eu não tenho assim, um lugar fechado para escrever e aquele horário determinado que muitos escritores têm, toda manhã, das 10 às 4, ou de madrugada. Não. E eu vivo muito. Eu vivo assim, eu não sou tão obcecada. Eu escrevo bastante, sou responsável, disciplinada, mas eu acho importantíssimo eu namorar, eu ver filmes, eu estar com as minhas filhas, estar presente, porque a vida é a minha matéria-prima. E às vezes as pessoas dizem, por que tu não contrata alguém para fazer o supermercado para ti, para ir ao banco para ti, para ser teu motorista? E eu digo, ia facilitar muito, mas eu ia virar uma presidiária do computador. E eu preciso ver o mundo acontecendo. Sim, claro. Eu sou uma colunista de jornal, sou uma cronista. Eu preciso estar ali empurrando o carrinho do supermercado e ver se o preço está caro, se não está. Isso me alimenta, isso me abastece. Abastece pessoalmente e abastece o meu trabalho. Não, é uma coisa deliciosa, né? E fazer feira também é uma delícia, né, Marta? Você costuma fazer feira? Não, eu vou mais ao supermercado do que fazer feira de rua, mas é porque eu estou num ponto da cidade aqui que eu também adoraria, mas eu estou num ponto da cidade que não tem feiras de rua. Não tem.
Acabo Tá. fazendo isso às vezes quando eu estou viajando. Agora não viajo mais também. Nossa, você vai adorar, mas quando passar a pandemia, quem sabe aí você vai vir em Poços, vou te levar numa feira, no mercado, tem um mercado municipal aqui em Poços de Caldas que é Isso é um maravilhoso. espetáculo, é um Nós ponto temos, turístico. nós temos um mercado aqui também, mas ele é meio distante da minha casa. Ah, tá. Você mora mais É. afastado do centro? Não. É, afastada do centro, afastada do centro. Sim. E eu Uhum. também, e nos finais de semana eu vou para uma casa na beira do rio, que é do meu namorado, que é onde a gente tá, virou Que meu gostoso. retiro espiritual, assim, para poder estar perto da natureza, dele e da natureza também. Então, Então, de alguma acabo maneira, tendo. você está se isolando, né? Então, você tem um pouquinho de isolamento de vez em quando, assim, isolamento mesmo. Meu isolamento não é ruim, viu? Meu isolamento Sim, é delícia. Nossa, é. eu tenho certeza que é maravilhoso, com certeza. Com certeza. A Com gente, namorado a, novo é a ótimo, né? gente tem que criar condições, né, para ser feliz. A Sim, felicidade sim. não cai de paraquedas. Sim, são só momentos mesmo, né, Marta? Ô, Marta, e por falar nisso, nesses momentos seus, que livro que você está lendo no momento? Tem Eu alguma leitura que acabei você está fazendo agora? ontem de noite eu Uhum. acabei a biografia do Nelson Mota, tá? Que eu estava lendo. Olha! Ai, Até desculpa, porque, Lu. como eu tinha esse encontro com ele, que a gente gravou a terça passada, eu acho que foi, também para um Uhum. projeto, claro, remotamente, eu aqui em Porto Alegre, ele no Rio, então eu aproveitei para ler a biografia dele. E eu estou numa fase de releituras também, Gisele. Assim como eu te disse que Sim. eu reli alguns franceses, eu Uhum. reli Patrimônio, que é um livro espetacular do Philip Roth, que é um autor americano recentemente falecido. Então, assim, agora eu vou começar. Eu tenho muito livro que eu não li aqui, eu tenho uma grande biblioteca. Agora, como eu terminei ontem de noite o do Nelson, eu vou agora buscar algum outro aqui, que eu não sei qual é ainda, vou pensar. A biblioteca é uma delícia. Eu também tenho uma biblioteca maravilhosa. Um dos motivos que assim que me angustia é saber que eu não vou ter tempo suficiente para ler todos os livros que eu tenho. Isso me dá um É, pouquinho de angústia, de verdade. só pegando uma prisão perpétua. Não, Mas, é só vivendo 1000 anos. Só pois é, vivendo 1000 anos. Aí, quem sabe, a gente consegue ler todos os nossos livros de é cabeceira e verdade. é tão gostoso, né, Marta? Como é bom. Ô, Marta, e me conta uma coisa, agora, assim, para a gente ir quase finalizando, que daqui a pouco tem o Pitch, que é um Claro. projeto que a gente desenvolveu no Flipostos Virtual, inédito também, que o Pitch, na tradução, não é bem isso, vamos dizer, ele tem é mais voltado para a área comercial, para você fazer uma venda rapidinha, né? O termo pitch, a Sim. tradução dele. Mas aí a gente pegou e trouxe esse termo, porque é um termo tão bonitinho, não, vamos fazer um pitch cultural, que é uma oportunidade que a Gente, gente está oferecendo eu para uma. adorei. Não é legal? Muito legal, muito legal. Não é Vocês vão legal? fazer escola. Garanto que as pessoas vão Tem imitar certeza? vocês. Vai sempre. O Fliposso sempre é referência, todo mundo imita a gente. Mas não tem. Inovador. É inovador, somos sempre inovadores. Então, a moça daqui a pouco vai falar com você. Mas antes de passar para ela, eu queria te fazer uma última perguntinha do seguinte, Marta. O que você imagina que vai ser o mundo daqui para frente? Qual que é a sua visão de mundo daqui para frente? Ai, meu Deus, é tão difícil assim pensar. Eu, sendo um pouco otimista, meu lado otimista diz que nós estamos passando por uma nova revolução, que é uma revolução moral e uma revolução de costumes também, que a gente realmente vai conseguir deixar de ter tantos excluídos. Não digo financeiramente, infelizmente, socialmente é muito difícil corrigir o que está acontecendo, né? A desigualdade social. Isso eu acho que realmente o mundo ainda precisa evoluir muito para a gente conseguir absorver, né? Tanta gente que está à margem da sociedade. Mas nessas questões igualitárias, identitárias, eu acho que pode ser que realmente a gente caminhe e possa ajudar socialmente também, né? Que realmente brancos e negros convivendo em todos os lugares, né? Tendo os mesmos patamares hierárquicos,
até eu nem gosto de falar em hierarquia, eu sou contra a hierarquia, sabe? Mas realmente tendo as mesmas oportunidades, as mulheres tendo as mesmas oportunidades que os homens, sabe? A gente parar com essa bobagem de homofobia, de achar que ainda pode controlar o desejo do outro, ninguém pode controlar isso, sabe? Vamos ser mais inteligentes na nossa vida e mais abertos, né? Porque não é nenhuma caridade fazer isso. É óbvio que é burrice nossa não aceitar, né, que somos todos iguais. Então, eu espero que todo esse ativismo que vem vindo, que muita gente acha que é mimimi, que é uma encheção, que é chato, que seja chato, não importa. Tudo que muda, a gente tem uma certa resistência e acha chato, mas é preciso que aconteça. Então, eu acho, sim, que o mundo vai se tornar um lugar um pouco mais harmonioso nesse sentido. Agora, nós temos muitas outras coisas para evoluir, que é complicado, né? Eu gostaria tanto que não houvesse essa atração pelo poder que ainda existe na política, que é terrível. Para que poder? Vamos todos morrer daqui a pouco. Vamos fazer Para que existe política? É para o bem social e ponto. Não é para enriquecer, não é para aparecer no jornal, não é para ser amigo do Trump nem nada. É para ser gente e fazer o bem para as pessoas. Assim, isso tudo que me parece tão básico e eu acabo parecendo tão inocente falando nisso, mas é o que eu gostaria. Daí isso vai ser um pouquinho mais complicado, porque as pessoas se apegam ao poder e não enxergam que poder mesmo é a gente ajudar os outros. É o único poder que a gente tem. É isso mesmo. E eu acho que você, com o seu trabalho, e a gente nessa promoção do livro Leitura, Literatura, e você, enquanto autor, eu acho que a gente tem que ser muito grato pelo trabalho que a gente escolheu, porque o nosso trabalho traz muito bem para as pessoas, traz muitas coisas boas para as pessoas. Eu acho que a gente agrega muita coisa boa para as pessoas. Claro. E isso é a parte que nos cabe nessa vida para fazer o melhor, para tornar esse mundo melhor, a sociedade melhor, as pessoas melhorem. E a leitura realmente, o livro, a literatura, transformam, né? Transforma, engrandece. Engrandece. Nossa, sem dúvida. Sim. Com Entretenimento certeza. e conhecimento, duas coisas fundamentais. Maravilhosos. Bom, estamos na nossa retinha final. Quero mais uma vez falar aqui para o pessoal do livro da Marta. Esse livro, inclusive, está sendo vendido na nossa feira virtual aqui do Flipocus. O pessoal que não tiver ainda feito a inscrição no site flipocus.com, se inscreva lá, adquire seu login. É um ambiente fechado, é uma plataforma virtual que a pessoa, para navegar, tanto na feira, como estar aqui com a gente nesse bate-papo, na sala principal, nas outras salas, na sala de autores e no espaço Flipocinhos, é necessário que as pessoas estejam logadas. Então, muito importante. E esse livro está à venda no stand da LPM, aqui na nossa feira virtual, e com preço promocional também, e outros títulos da LPM também na nossa feira virtual. Quero deixar a minha profunda gratidão pela Marta. Depois, na hora que a gente sair daqui do vídeo, Marta, eu vou pedir para você ficar um pouquinho, eu quero fazer uma foto do seu lado, mesmo que virtual. Não, eu não vou sair daqui, vou esperar minha convidada do Meet. E vamos fazer fotos. E, Gisele, muito obrigada, viu? Já aproveito para te agradecer. Muito obrigada por esse convite. Muito obrigada, gratidão. Foi muito gostoso. Muito mesmo, uma delícia, muito bom, uma super sinergia, adorei, muito delícia mesmo. Ô, equipe, como é que tá aí nos bastidores? Posso chamar? Beleza, Tatiana, de que cidade? Eu chamo e eu pergunto para ela, tá ótimo. Então, Tatiana, oi, Tatiana. Olá, boa tarde. Você foi a escolhida para falar com essa diva, com essa maravilhosa. Então, que sorte. Fique à vontade, pode falar com ela. De onde você é, Tatiana? Eu falo de Uberlândia, no momento. Olha, Triângulo Mineiro, que ótima. Fique à vontade, Tati. Pode conversar com a nossa querida escritora Marta Medeiros. Tudo bom, Tatiana? Como é que Olá. Olá, Marta. Grande prazer falar com você. Prazer é meu. Eu que sempre penso em encontrar
encontrar com você quando eu entro numa livraria, eu penso, nossa, a Marta, tanto que podia estar aqui. E né? eu adoro Minas, já fui a Belo Horizonte algumas vezes, já estive em São João del Rei, numa feira também, mas uma hora a gente vai se encontrar, nem que seja aí mesmo, né? Em Poços de Caldas, né? No ano que vem, quem sabe. Ou em Araxá, que tem a feira literária também. Já estive lá com a Afonso Borges, maravilhoso. Sim. O ano passado eu estive lá, mas você não esteve, né? Não. Embora tenha encontrado vários outros escritores, mas sempre falta o calorzinho no coração da Marta Medeiros, né? Mas olha só, agora estamos só nós duas aqui, né? Ó, tete a tete. Então, é uma oportunidade. Que grande presente de sexta-feira 13. Foi uma surpresa quando a Lisa da organização me escreveu. Que bacana. Para mim sempre foi... Para falar que eu tinha sido sorteada, né? Para mim sempre foi um dia de sorte, sexta-feira 13. Então, agora eu vou considerar para mim também, de agora em diante. O que tu faz, Tatiana? Eu sou professora. Que bacana. Eu sou professora universitária aqui da Universidade Federal, né, de Uberlândia, e a gente está vindo nessa loucura, né? Eu estou nessa loucura do ensino remoto que nós começamos aqui. Desafio para vocês. Porque por mais que a gente esteja acostumado a estar em sala de aula e falar com os alunos e interagir, mas é como você disse, eu tenho essa parte da timidez de falar, né, olhando para o computador e fala com as mãos e não tem ninguém aqui, né? Eu sei bem. Imaginando que o aluno está me vendo, né? Mas é o que a gente pode fazer no momento. É o que temos para hoje. Mas confesso, assim, que, como disse o Leandro Carnal, acho que nada vai ser perdido. Né? Tudo que a gente aprender agora nessa pandemia, nós vamos conseguir levar e melhorar, né? Talvez Não quero discutir aqui questões de ensino, mas eu acho que tudo vem como um aprendizado. Claro que sim, né? Claro que sim. Claro que sim. Vamos ver, eu estava dizendo antes, vamos nos distanciar um pouco desse momento e ver o que a gente aprendeu, o que a gente vai levar. E já estamos levando, né? Eu até conversando com a Gisele sobre isso, né? Um pouquinho de senso de coletividade e a importância da arte na nossa vida, né? Que como ela nos ajudou e está nos ajudando, né? A suportar, né? Esse isolamento. Acho que tem algumas coisas positivas aí. Certamente. Acho que tudo vale como aprendizado. E, assim, para mim, o que eu mais fiz nessa pandemia foi colocar minhas leituras em dia. Eu também. Então, aproveitei para colocar as leituras em dia, porque, assim, na rotina do dia a dia de aula fica um pouco mais complicado, né? Mas agora, o tempo que a gente ficou sem dar aula, né? Consegui adiantar um pouco minhas leituras que já estavam atrasadas. Que bom. Então foi bom. Foi bom. Foi um isolamento produtivo. Produtivo nas leituras, né? Sim, nesse aspecto, sim. Mas ainda tem, né? A pandemia não acabou ainda, né? A gente tem algumas coisas para aprender ainda. Né? Vamos devagarinho. Não, ainda tenho algumas metas de leitura para bater até o final do ano. Né? Alguns livros que já estão na fila, né? Me esperando. Que loucura, né? O fim do ano é agora, né? Daqui a 10 minutos a gente acaba o ano. O tempo está correndo muito depressa. Esse ano foi muito rápido, né? Mas estamos aí, vivos, graças a Deus, né? Esperando chegar no final do ano e passar, né? Claro. Passar para o ano que vem. E mudar a energia, né? Mudar a energia do ano. Acho muito fundamental. Mesmo que as coisas continuem como estão, ano novo serve para isso, né? Para dar uma renovada nas expectativas. É isso mesmo. Sim. Mas que delícia. Tá gostando dessa experiência, Tatiana? Falar Nossa, com eu confesso que quando maravilhosa, meu Deus. Nossa, eu amei. Quando a Lisa me chamou, eu fiquei super nervosa, né? Falei, acho que eu não dou conta, né? Mas eu falei, não, eu não posso fazer essa desfeita para Marta Medeiros nunca, jamais, né? E Tatiana, eu quero que tu leia meu novo livro, hein? No ano que vem eu vou voltar na Flipostos e vou te cobrar.
Isso mesmo, ó, olha Não, só, eu vou ler Marta, sim. você agora falou a realidade. Você vai vir pessoalmente a Poços de Caldas. Ó, é esse livro aqui, viu, Então, gente? A Claridade Lá Fora é imperdível dessa diva. E ano que vem, viu, Marta? Já fica aqui o nosso compromisso. Esse livro novo que você falou, de poesia, de tudo. Isso. Olha só, vamos lançar pessoalmente aqui em Poços de Caldas, hein? Vamos Tá tentar, vamos fechado já, tentar. hein? Tá fechado. Eu te devo essa, né, Gisele? Tanto tempo que a Deve. gente está Poxa. negociando. Com certeza. Se Deus quiser, ano que vem dá certo, né? Tomara essa pandemia passe e a Tomara. gente tenha essa oportunidade linda, né? Eu agradeço mais uma vez a Tatiana, viu, Tatiana? Obrigada por você ter inscrito no obrigada. nosso portal, tá bom? Convide seus Uhum. amigos, convide os familiares todos para se inscreverem no nosso portal e participar dessa feira tão linda aqui de Poços de Caldas, que é maravilhosa, tá bom? Obrigada mesmo. Tatiana, foi um prazer te conhecer. Obrigada. Tá? Obrigada aqui pela oportunidade. Eu achei a ideia ótima de poder conversar com um leitor. Muito bom mesmo. Uhum. Tá? Sucesso para ti. Igualmente, e o ano que vem eu vou cobrar um abraço seu e o autógrafo no livro. Tomara. A Tatiana agora também ela é testemunha ocular, hein? Ok. Um beijo para ti. Obrigada, Marta. Então, eu queria mais uma vez agradecer de coração essa oportunidade de ter tido você aqui no Flippost Virtual. E antes de tirá-la aí de cena, daqui a pouco a equipe vai manter você aí na tela, porque eu quero fazer uma foto com você ao seu lado, Okay. mesmo que virtual. E aproveito para dizer que nós teremos 2 mesas ainda muito especiais aqui na nossa sala principal. Agora, às 18h30, nós teremos o Alexandre Gons, que, inclusive, Marta, escreveu um livro super interessante sobre o fascismo. Ele até foi, agora, recentemente entrevistado, até naquela matéria que você fez, que você também foi entrevistada pelo jornal O Tempo, aqui de Belo Horizonte. Sim. Ele foi uma das pessoas também que foi entrevistada pelo mesmo repórter também, para a mesma matéria. Então, ele estará conosco aqui, o Alexandre, às 18h30, e logo mais às 20 horas teremos também, de forma inédita no Flippostos, o Eduardo Moreira, né, que é escritor, também autor de 10 livros, e hoje ele é muito famoso, muito conhecido aí nas redes sociais também, porque ele foi um dos fundadores do Banco Pactual. Eu sei, e hoje ele é ótimo. Sabe quem é? Ele é ótimo. E ele também ensina a guardar dinheiro, mas com muita espiritualidade, com muita cultura, com um jeito novo de falar sobre um assunto que não é tão fácil, né? É meio espinhoso falar sobre investimento, dinheiro, enfim, toda essa questão. É muito materialista, mas ele fala de uma forma muito leve, que é fácil das pessoas aprenderem, né? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. Com certeza, né, Marta? Mas é isso, meu amor. Eu agradeço mais uma vez a presença e agradeço a presença de todos que estiveram conosco até agora nessa sala virtual, na sala principal do Flippostos Virtual 2020 e até breve. Valeu, pessoal. Até a próxima. Mais.